Pessoal, tudo bem? Hoje esse vídeo aqui não é sobre guitarra nem sobre pedais. Então, como eu já sempre digo aqui, né? Como eu não gosto de enrolar ninguém, não gosto de ser enrolado, então nós não vamos falar sobre pedais, nem sobre guitarra, nem sobre amplificador, nem sobre arte, nem sobre nada. Eu vou contar uma história fictícia de um país imaginário aqui que está passando por um período eleitoral, mas qualquer conexão, qualquer relação com alguma coisa que está acontecendo com a gente aqui é mera coincidência, tá? É uma história fictícia, entendeu? Para contar para vocês uma coisa aí, uma ficção, né? Que eu bolei aqui uma coisa fictícia, cada um pensa depois aí. Qualquer semelhança aí com a realidade é só coincidência. Muito bem. Esse país aí fictício aí, né? Vai para o segundo turno das eleições, né? Já foi o primeiro, onde tinham vários candidatos, aí a coisa se afunilou, né? E sobraram só dois candidatos, como qualquer homem médio já estava prevendo, né? Não precisava ser muito inteligente para saber que só ia ficar dois candidatos. não precisava ser cientista político, mas enfim, né? Se a pessoa tem, todo mundo tem direito de ser candidato a presidente, né? Muito bem, ficou só dois candidatos. Aí o que acontece? Tem uns candidatos aí que falavam mal de um deles, de um desses que sobrou, né? Falavam mal. Nossa, esse cara não pode. Participou de um esquema corrupto, foi processado. E aí, chegou no segundo turno, sabe o que esse pessoal fez? Resolveu apoiar esse cara que eles falavam mal. Vocês acreditam nisso aí? Isso aconteceu, não é uma ficção, tá? Não é qualquer coisa aqui, é só uma coincidência. Então você imagine a seguinte situação: eu vou num debate, né? Eu falo mal de você, falo para todo mundo que você não é legal, e passado uma semana eu falo assim, ó, vou te apoiar, aquilo ali que eu falei, esquece, né? A gente é evoluído, vamos pôr uma pedra em cima, eu vou apoiar você. Não é isso aí? Então, veja bem, né, que antes desse pessoal ser candidato, não foi falado para ninguém. Se porventura eles não fossem para o segundo turno, quem eles apoiariam? Ninguém previu isso aí. Olha que ingenuidade. Ninguém previu isso aí. Se porventura esses outros candidatos que não passaram para o segundo turno, se eles não passassem mesmo, como qualquer ser humano médio já saberia disso aí, quem eles iriam apoiar? Ninguém previu isso aí. Aí o que aconteceu? Chegou no segundo turno, eles resolveram apoiar aquele que eles falavam mal. Não é legal, né? É bacana. E interessante, tem um vice que era para ser vice de um desses aí, resolveu, com um momento de lucidez, resolveu não apoiar, não. Falou assim, olha, eu não vou, hein? Isso aí que você está fazendo, não pode. Quer dizer, o principal candidato e a vice ainda não tinham discutido essa questão. Se porventura aquilo que todo mundo já previa acontecesse, menos eles, né? Quem iria apoiar quem? Ninguém previu isso aí, olha que ingenuidade, né? Políticos profissionais e tal, ninguém previu essa situação. Mas muito bem, vamos lá. Agora vamos chegar no segundo turno, né? Nesse país fictício que eu estou falando para vocês aí, né? Gente, o negócio não é para amador, não. Chegado no segundo turno, ficou dois candidatos, Um deles, e as características principais dos dois candidatos, alguma coisa que todo mundo sabe que é público e notório, é o seguinte. Um deles não tem sentença nenhuma, transitada em julgado, né? Não cometeu crime nenhum, até que se sabe, até agora não tem processo nenhum, não foi acusado formalmente de nada, tem a ficha limpa, um deles tem a ficha limpa, até hoje são anos de política, né? Mais de 30 anos de vida pública, tem a ficha limpa, nunca foi acusado de nada. Ele pegou o Brasil não, esse país fictício, ele pegou esse país fictício num momento ruim, que veio uma pandemia, dentro dessa pandemia ele conseguiu
né? A inflação subiu, depois a inflação já desceu, ele conseguiu abaixar o preço da gasolina, que refletiu em tudo, teve deflação, enquanto nos outros países está tendo inflação, nem combustível tem, não é? Ele tem um corpo é um candidato que já possui um corpo de ministros já estabelecidos, que conseguiram muito êxito nesse governo, que foi estigmatizado por uma pandemia mundial, né? E conseguiu melhorar o negócio. Hoje eu estava assistindo aqui, da minha cidade aqui, 102 estabelecimentos oferecendo serviço no posto de atendimento ao trabalhador. 102 estabelecimentos oferecendo serviço, para quem quiser ir lá, levar sua ficha lá e se cadastrar. Certo? Bom, então o candidato é isso aí. Então ele entende que a família é muito importante, ele entende que existe uma liberdade religiosa, quer dizer que você tem uma religião, você tem o direito de seguir sua religião, você tem outra religião, você tem o direito de seguir a outra religião, você não tem religião nenhuma, você tem o direito de não ter religião nenhuma. Ah, mas você não gosta da família? Não tem problema, você tem o direito de viver sua vida isolado. É um direito, é liberdade, isso se chama liberdade. Não é verdade? Então ele defende isso aí, ele defende até inclusive que o cidadão pode andar armado. Por quê? Para se defender, não é para fazer atrocidade. É lógico que antes disso pressupõe que o sujeito seja averiguado, seja feito algum teste, alguma coisa para ver se ele tem equilíbrio para isso aí. Mas a princípio seria isso, então não quer desarmar ninguém. Por quê? Para ninguém ser pego de surpresa. Não é verdade? Então você tem isso aí, você tem um cara que ele tem família, ele respeita a família, ele respeita a religião, ele respeita a iniciativa privada, respeita a propriedade privada, inclusive o pessoal aí do agronegócio e tal, desse país fictício, né? Então um desses é esse candidato. O outro candidato desse país fictício aí que eu estou falando, que qualquer coincidência aí, qualquer semelhança é mera coincidência, esse outro candidato, ele foi processado, né? Foi condenado em 3 instâncias, né? Foi condenado por mais de 20 juízes em 3 instâncias de crimes e tal. Quando chegou na última instância, não é? As pessoas que estavam lá, que ele mesmo tinha aparelhado, entenderam por bem que aquele processo não deveria ter corrido naquelas instâncias que correram. Então eles anularam o processo. Então, tecnicamente, a gente tem um candidato que foi processado, foi condenado em 3 instâncias e depois teve seu processo anulado. Por quê? Problema de competência. Quando a gente fala competência em termos de direito, é assim: aqueles juízes que julgaram aquele processo não podiam ter julgado aquilo lá em razão do assunto ou da matéria. Não é questão de capacidade de apreciar. Eles não podiam ter, eles não tinham legitimidade para julgar aquele processo em razão da matéria. Então, lá em cima, passado 10 anos, né, o pessoal lá de cima, que esse mesmo candidato tinha levado para aquele lugar, porque ele já sabia que um dia ele iria estar nessa situação, né, entendeu, por bem anular o processo. Isso implica dizer que a pessoa é inocente? Tecnicamente, nós podemos até dizer que não há processo nenhum contra essa pessoa. Mas é a questão moral. E o fato dele ter feito o que fez? E o fato das pessoas que o delataram terem devolvido o dinheiro, né? Devolveram o dinheiro lá, né? Desse país fictício aí, devolveram o dinheiro lá. Falou, isso aqui, ó, não é meu, realmente, aí tá aqui, vamos devolver para quem é dono e tal. Quer dizer, então fica a questão moral. Agora, se você fosse convidar esse cara para um churrasco, aliás, é um dos itens da campanha dele, muito interessante, que a gente vê, é que ele quer que todo mundo volte a comer picanha e tomar cerveja. Então seria o cara ideal para você convidar para um churrasco, né? Agora, não sei se seria o cara ideal para ser presidente da República, né? Existe uma distância aí, né? De você ter um chapa aí que vai no churrasco, que é um cara legalzinho, que gosta de tomar umas biritas e conta umas piadinhas, ou de ter esse sujeito na presidência da República. Tem uma distância isso aí, né? Mas uma das propostas dele
é essa, que as pessoas voltam a comer picanha e voltam a tomar cerveja, né? Mas ele não tem, o plano de governo ainda não tem, não tem. Não tem um plano do partido dele, mas a gente não sabe quem vai ser o ministro da Economia, o ministro da Educação, o ministro da Infraestrutura, o ministro da Justiça. Não tem. Sendo que hoje tem, nesse país fictício aí, hoje tem o ministério correndo redondinho, tudo funcionando redondinho, em que pesa as interferências de poderes aí, nós vamos chegar lá. Então tem essa proposta aí para o segundo turno. Tem um dos candidatos é isso e outro candidato é isso que eu disse também. Isso é só consultar aí, né, no site do Tribunal de Justiça vai aparecer tudo que eu estou falando aí. Isso é coisa pública e notória. Desse Tribunal de Justiça desse país, que não existe de fato, né? Isso é uma coisa, uma historinha que eu estou contando aqui, ó, ficção, né? Então esse é o candidato, né? Então esse candidato, ele tem um apoio do pessoal, de um pessoal assim, bacana, né, que apoia ele. É público e notório que tem uma galera aí, né, que tem uns amigos do alheio aí que apoiam ele. Por que será, né, que ele tem o apoio dessa gente? Não é verdade? Por que será? E é interessante também que esse sujeito desse país fictício chegou a ficar, ele próprio, mais de 7 anos no poder. Vamos falar num ímpar aqui para não ficar estranho. Ficou mais de 7 anos no poder e depois teve uma pessoa muito chegada a ele também, que ficou mais 5, quase 6 no poder. Somado tudo dá quase 14 anos, 13 anos e uns quebrados aí. Ficaram no poder. E sabe o que eles fizeram nessa época que eles estavam no poder? Sabe o que fizeram? Construções inacabadas. Por quê? Ia pedindo prazo, vamos renovar o prazo dessa construção aqui e tal. Com isso as construtoras iam ficando mais tempo lá, ia renovando o prazo, ia recebendo mais dinheiro, agora a construção que nunca acaba, né? Fazendo isso. Em vez de construir hospitais aí, construir estádios, né? Estádios bem bacanas, nos lugares bem insólitos, assim, que nunca serviu para nada, né? Aí quando chegou a pandemia não tinha hospital. A pandemia nesse lugar imaginário que eu estou falando, não tem hospital para colocar as pessoas. Por quê? Foi construído estádio, porque estádio que é importante, né, gente? Pão e circo para a galera, não é? Não é isso aí? E outra coisa interessante deles é assim, eles pretendem, já deixou bem claro, depois que eles assumiram o poder, eles pretendem controlar a mídia, né? Controlar a mídia, que é um negócio muito importante. Outra coisa importante também, uma mentira contada mais de 1000 vezes torna-se verdade. Você sabe quem que tinha essa teoria aí de controlar a mídia e falar que uma mentira contada mais de 1000 vezes vira verdade? Vocês sabem quem que era? Era o cara que fazia o marketing de um sujeito, de um alemão muito maluco, né? Um cara da Alemanha lá que foi muito louco na Segunda Guerra lá, que fez um monte de atrocidade lá. O cara do marketing dele que tinha essas teorias de controlar a mídia, de falar um monte de vezes uma mentira até que todo mundo entendesse aquilo como verdade. Isso é uma tática marxista, leninista, né? Esse segundo candidato aí que sempre foi apoiado por outros países aí, né, que tem uma galera muito do bem lá, tomando conta desse país, Nicarágua, né, Venezuela, né, Cuba, que é uma galera do bem, um pessoal bacana, tá tudo sempre numa boa, né, uns caras legal, super confiáveis, que apoia o candidato aí, um desses candidatos desse país fictício aí, e ele, por consequência, apoia esses caras, porque fez porto em Cuba, né, hidrelétrica, se não me engano, na Nicarágua, na Venezuela. A grana que ele mandou para esses lugares aí dava para resolver 1 ou 2 vezes o problema da educação hoje que tem aqui, que na época que eles estavam no poder aqui, não resolveram. Então Agora, se ele for eleito, aí todo mundo vai comer picanha, vai tomar sua cerveja, né? Esse país vai voltar a andar para frente. Na época não fizeram isso, mas agora vão fazer. Diz que agora vão fazer. Entendeu, gente?
Então, gente, eu penso para vocês aí, pensem para não acontecer aqui nesse país as coisas que aconteceram nesse país fictício aí, dessa coisa ficção aí que eu estou falando para vocês, né? Que é aí Cucamonga, né? O país de Cucamonga, Cucamonga da Alice, né? Que é um país fictício aí que eu inventei agora. Qualquer semelhança é mera coincidência aqui com esse aqui. Tá bom, gente? Então vocês prestam muita atenção no que vocês vão fazer, né? A gente tem de um lado um sujeito que conta mentiras doces, né? E de outro lado um cara que fala verdades amargas, né? Vê bem o que você prefere para sua vida. Você entendeu? A oportunidade é agora, não é? Então o cara se faz de bonzinho, né? Tá, é isso aí, eu tô velhinho, né? O cara que é velhinho, você vê? Vou falar uma coisa para vocês, viu? Os caras que são estranhos também envelhecem, hein, né? Tem um ditado que diz assim, que não tem nada a ver com com o momento aqui que eu vou falar, mas tem um ditado que falava assim, os canalhas também envelhecem, viu, gente? Cuidado com esses velhinhos que se fazem de bonzinho aí, às vezes por trás ali tem um cara meio problemático. Então, gente, você gosta de uma mentirinha doce, né? De um cenário bacaninha para sua vida, onde o Estado vai tomar conta de você, né? Tem um lugar bacana onde o socialismo dá certo, né? Já falava Silvio Santos. É um lugar bacana onde o socialismo dá certo, que lá todo mundo tem a roupa igual, come igual, depende do Estado e não faz nada o dia inteiro. Imagina, sabe que lugar é esse? Pensa aí. Eu não vou deixar o link aqui na descrição, porque ninguém daqui é bobo, né? Vocês sabem que lugar é esse? Onde todo mundo veste a mesma roupa, come a mesma coisa, não faz nada o dia inteiro e depende do Estado? Vocês sabem que lugar é esse, né? Só lá, tá bom? Então veja bem o que vocês vão fazer aí, tá? Eu espero que esse seja a última vez que eu falo de política nesse canal, porque é um canal de guitarra, né? Mas eu no momento que eu tenho esse canal, eu me sinto numa obrigação, né? Na obrigação cívica de expor a minha opinião, certo? Eu tenho essa obrigação, pelo menos se a coisa não acontecer da melhor forma possível, posso morder a língua amanhã, mas pelo menos eu vim aqui e falei alguma coisa, tá certo? Se você tem alguma coisa contra, se você acha que esse país fictício que eu disse aqui, as coisas não são bem assim, deixa aí seu comentário. Eu falo as coisas que eu falo, mas eu deixo aberto a comentários aí. Não sei, eu não sou que nem uns donos de canais aí que empurra qualquer coisa e deixa comentário, deixa fechado para comentário. Né? Vocês conhecem, né? Tem um monte de gente aí que chega aqui com uma empáfia e tal e fala tudo, mas deixa desabilitado para comentar, né? Bacana, né? Eu não, tá aí o comentário. Quem quiser aí com educação, com a mesma educação e respeito que eu trato vocês, deixa aí seu comentário, não é verdade? Mas, logicamente, a liberdade é o ponto principal, né? Se você acha que você não precisa de uma religião, siga a sua vida sem religião, não precisa terminar com a religião de todo mundo. Se você acha que você não liga para a propriedade privada, pega a sua propriedade e doe, faça uma doação para todo mundo, mas respeite os outros que têm a propriedade privada. Se você não quer, não liga para isso, faça doação das suas coisas e viva você no socialismo, né? Eu não sei de ninguém que correu do Brasil para Venezuela, atravessando a fronteira, de louco de vontade de ir para lá. Eu não sei de ninguém que correu da Alemanha Ocidental, correu lá para a Alemanha Oriental quando o muro caiu. Eu não sei de ninguém que se pegou um avião para Nicarágua para viver lá. E você não me vem com esse papo não, que você vai ficar aqui, porque aqui é seu país, né? Que vai fazer essa teoria sua lá na fronteira com a Venezuela. Quando o cara sair de lá para Venezuela e vir para cá, explica para ele que ele tem que ficar lá, que é lá que é o país dele, a casa dele, que ele ama. Explica para ele lá essa teoria sua aí, né? Muito interessante, né? Eu não sei de ninguém que fez esse caminho aí. Eu sei de muita gente que fez o caminho reverso, inverso. Saiu da Alemanha socialista, correu para a Alemanha capitalista quando o muro caiu, saiu da Venezuela e veio para cá, tentou fugir de Cuba, naqueles barcos cheios de gente lá, morrer afogado. O cara preferia morrer do que ficar lá. Né? Tentou sair da Nicarágua, os caras se ferrando na Nigéria lá.
país fictício, entendeu, galera? Então, é isso aí. Qualquer coisa, fala aí nos comentários, beleza? Então, isso aqui eu falando de política 2, política fictícia, logicamente. Eu não sei se vai dar certo ou não, mas pelo menos eu estou mais aliviado, né? De ter falado alguma coisa, ter exposto meu ponto de vista. Eu tenho um canal, então não custa nada, enquanto eu puder, né? Enquanto não for censurado, enquanto eu não for censurado pelos amigos aí dessa corte estranha aí, enquanto alguém não for censurado, ainda estou podendo falar por enquanto, né? Não falei mal de ninguém, só falei o que é a verdade pública e notória que todo mundo sabe. Beleza? Então, forte abraço. Quem gostou, dá um joinha aí. Até a próxima. Espero que as coisas melhorem. Valeu, até mais.